eu acho que nós pessoalmente tentamos sempre procurar um bocadinho esse desprendimento, por muito difícil que seja, mesmo para nós, que não somos de uma geração assim 200% enraizada, porque ainda apanhámos aquela geração que apanhou o analógico e víamos VHS e, bom, desenhávamos não no iPad, mas num caderno de colorir e, não sei, tentamos sempre voltar um bocadinho a essas raízes de certa maneira e tentamos desprender também um bocadinho dessa parte digital. Como é que o vemos? Não sei, acho que é uma ferramenta, é como um braço mecânico, nós somos seres humanos e temos esse braço mecânico que temos que saber aproveitar e utilizar da melhor maneira possível. O princípio do processo tem sempre as duas componentes, porque tens o analógico na maneira como nos exprimimos, tal como o Chico estava a dizer, para tirarmos notas, para desenvolvermos um raciocínio lógico. No entanto, a parte de research, que também é essencial no princípio de cada processo, é sempre digital. Temos a maior biblioteca de sempre, que é a internet, hoje em dia, e isso acaba por ser o fundamento ou o início de todos os projetos, é essa interligação entre o analógico e o digital. O digital na forma como procuramos a informação e o analógico na forma como filtramos essa informação para a posteriori e temos para trabalhar. Por um lado, começamos a fazer projetos de web e design gráfico, que era a nossa zona de conforto na altura, e nesse sentido estávamos a fazer isso para completar o plano de negócios para começar a empresa, que é bastante recente, tem um ano, e ao mesmo tempo, antes de nos lançarmos oficialmente, estivemos a trabalhar num projeto pessoal que envolvia comunicação visual, objetos, materiais, como forma de exploração e de nos apresentarmos. Isso associado à nossa identidade, como tu falaste, que foi assim o primeiro projeto de branding, foi definirmos a nós próprios através de comunicação visual. E que melhores clientes do que nós próprios, porque queremos sempre, sei lá, a nossa imagem, a nossa cara, queremos sempre dar o melhor e mostrar o melhor possível, e desde o nome até à execução dos formatos palpáveis do nosso website, do cartão, da identidade, do logo, foi assim um processo. Foi ótimo, foi um bom test drive no princípio para vermos até onde é que conseguimos levar-nos a nós mesmos e de que melhor maneira é que nos podemos representar também a nós próprios. Apresentar algo ao utilizador que pode ser muito simples, mas que tenha sempre um segundo layer, tipo um mínimo cubo muito simples, que acaba por ser um material de escritório para guardar clipes, uma ampulheta que toda ela é desfragmentada e tem vários tipos de utilizações conforme a maneira como é montada e como é utilizada. Basicamente o que nos interessa é criar são objetos que interajam com o utilizador, mas que tenham sempre vários níveis de informação, que não seja só o que as pessoas veem, mas que as pessoas consigam tirar diferentes interações dessa utilização diária. A estrutura do Get Set já estava montada, já era o terceiro ano. Havia necessidade do festival se renovar, de comunicar de maneira diferente com o público. E foi esse o nosso input o ano passado, foi reestruturar a identidade gráfica. Analisamos 1000 hipóteses internamente e acabamos por desenvolver um logo que foi a base de toda a estrutura de comunicação. Desconstruímos esse logo e toda a comunicação foi desenvolvida através desse approach tipográfico da palavra Get Set. Fomos convidados por um estúdio que se chama The Bakery. Criou um conceito para uma exposição. A base da exposição era... Eles convidaram 20 estúdios de todo o mundo e cada estúdio tinha que formalizar um conceito que definisse a cultura em que esse estúdio se enquadrava. E depois, no fim, o resultado final seriam 2 pósteres. Um póster que descrevesse esse conceito e havia uma interligação com outro estúdio de outra parte do mundo que passavam esse conceito e nós também, ou seja, cada estúdio descrevia 2 conceitos.